dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está virtualmente do meu lado assistindo aqui a aula. Tudo bem com vocês? Em tempos de coronavírus, de pandemia, não é verdade? E é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Vocês que trabalham nas empresas, vocês que são donos de empresa, quais são as ações que as empresas podem tomar com relação aos seus empregados? Como é que ficam as relações destes trabalhadores e as empresas nesse momento, então, que a gente está passando de uma pandemia por coronavírus. Aqui no Brasil, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 118, no dia 4 de fevereiro de 2020, declarando, então, emergência em saúde pública. E é a partir desta portaria também que é criada a Lei 13.979, que foi publicada no Diário Oficial no dia 7 de fevereiro. Ela vai trazer medidas de enfrentamento do coronavírus. Por que vocês precisam saber tudo isso? Porque uma das medidas ou alternativas ou ações para as empresas tomarem está nessa 13.979. Vamos direto então para as medidas? A primeira medida delas é: posso dar férias coletivas para os meus empregados? Bom, as férias coletivas elas estão previstas na CLT, dos artigos 139 a 141. Posso dar férias coletivas então? Pode. Mas vejam bem, lá na CLT, um dispositivo que exige que haja o aviso dessas férias com 30 dias de antecedência para o empregado. Claro que ninguém estava prevendo que a gente ia ser acometido que o país ia ser acometido por essa doença, né? Então ninguém, vai chegar aqui daqui a 30 dias, eu já estou te dando aqui o aviso de férias com 30 dias de antecedência. Não dava. É um fato que não dá para ser previsto. Mas é um fato de força maior. É realmente um caso de força maior. Vamos no artigo 501 da CLT? Vem comigo. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador. Aqui que está o lugar. É inevitável com relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu. Então você, empresa que vai dar férias coletivas, você tinha que ter avisado o seu empregado, dado aviso de férias com 30 dias de antecedência. Não foi possível. E olha que os magistrados já estão divididos sobre isso. Tem magistrado que entende que diante do quadro do coronavírus ser um caso de força maior que poderia se suprimir esses 30 dias de aviso, né? Tem magistrado que já está apontando que o entendimento vai ser no sentido de invalidar as férias, mas isso não dá multa do dobro, não aplica a súmula 450 do TST, nada disso. O que se aplicaria nesse caso seria mais uma multa administrativa, né? Seria uma infração administrativa. Então, é o caso da empresa ponderar. É força maior? Com certeza é força maior, 501 da CLT. Corro o risco de receber uma multa administrativa, incorrer numa infração administrativa? Sim. Aí tem outra questão. O artigo 133, o parágrafo 3º, diz que se tiver paralisação total ou parcial da empresa, a empresa tem que avisar com 15 dias de antecedência que isso vai acontecer, tem que avisar o Ministério agora é Ministério da Economia, né, mas antes era o Ministério do Trabalho, então, o Ministério da Economia e o sindicato da categoria. Então vejam também, essas questões de prazo, de avisar autoridades, o sindicato, avisar o próprio empregado com 30 dias de antecedência, pode ser que essas questões de tempo sejam entendidas como automaticamente perdoadas por conta realmente do bem maior que é proteger a saúde coletiva. Então, eu posso dar férias coletivas como primeira opção da empresa? Posso, desde que a empresa entenda que existem esses riscos. Beleza? Segunda possibilidade, então. Então, a segunda alternativa é redução de salário e redução da jornada. A empresa pode? Segundo 503 da CLT, por estarmos diante de um caso de força maior, a empresa poderia fazer isso. Mas aí a gente é remetido à Constituição Federal no artigo 7º, inciso 6, que diz que é direito do trabalhador a irredutibilidade salarial. Isso só pode acontecer com a presença do sindicato e mediante norma coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva. Mas é um caso de força maior. De novo, você, empresa, precisa tomar uma medida urgente, mas tem os seus riscos. Vamos falar também da terceira situação? O parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.979 diz que será considerado falta justificada ao serviço o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. O que diz o artigo 3º aqui? Para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas. É um caso de interrupção do contrato de trabalho, então lembra quando a gente está diante de um caso de interrupção do contrato de trabalho, não tem o trabalho, mas tem a remuneração.
Quando é caso de suspensão do contrato de trabalho, lembra que tem S. Então, é sem trabalho e sem salário, é tudo com S. Se você tiver que afastar os seus empregados, você, empresa, vai ter que pagar esses dias de afastamento. É uma licença remunerada. Está escrito na lei. Não é um dos casos do artigo 473 da CLT, mas é um caso de falta justificada, falta legal. Então, essas faltas legais elas não podem ser descontadas do salário. E a empresa vai ter que arcar com esses dias parados. Vamos falar agora também sobre uma outra possibilidade, o teletrabalho ou home office. Primeiro eu preciso falar para vocês da diferença sutil que existe entre trabalho externo e teletrabalho. Trabalho externo é aquela atividade que é desenvolvida fora das dependências da empresa. É o motorista, é o vendedor. O teletrabalho, ele tem um conceito próprio no artigo 75B da CLT, né, que veio com a reforma, com a 13467 de 2017. O teletrabalho, ele é preponderantemente desenvolvido fora das dependências da empresa. Por quê? Porque pode ser que tenha dias que ele é exercido dentro da empresa. E o principal, ele é feito com o uso de tecnologia da informação e de comunicação. Se a empresa tirar o empregado que trabalha nas dependências dela para fazer sistema de home office, a empresa tem que fornecer meios para que ele desenvolva esse trabalho. Se ela entregar notebook, celular, acesso por VPN, tudo, acesso remoto, isso é teletrabalho. Mas por que essa diferença, Cristiane? É uma sutil diferença, né? Mas veja bem, para o trabalho externo, você tem que anotar em carteira de trabalho, o teletrabalho também. Você não tem controle de jornada, o teletrabalho também. Mas para converter o trabalho presencial em teletrabalho, precisa de acordo mútuo entre empregado e empresa. Aí me fala, estamos diante do quadro de força maior, é uma pandemia. A empresa pode pegar e falar assim, olha, eu quero todo mundo aqui em home office, em sistema de teletrabalho. Ah, mas eu não quero. Pode haver essa alteração do contrato, das condições do trabalho de forma unilateral? O que se entende é que, de novo, diante desse quadro de pandemia, a empresa pode tomar esse tipo de atitude por conta disso. A tutela da saúde coletiva ela vai se sobrepor sobre esses requisitos legais nesse caso. Se a empresa quiser adotar essa prática de teletrabalho, de home office, o que se recomenda? Então, faça um aditivo com seus empregados como quinta alternativa. O que as empresas podem fazer? Então, o que as empresas estão fazendo? Alternando o horário de entrada e de saída dos funcionários, alterando e alternando entre eles o horário intrajornada, que é o das refeições. As empresas também estão optando por fazer banco de horas, que está previsto no artigo 59, parágrafo 5º da CLT, que é o banco de horas de até 6 meses. De qualquer modo, a empresa tem que pagar o salário integral do funcionário. A sexta dica é o artigo 476-A da CLT, que é a suspensão do contrato. Pode suspender o contrato do empregado de 2 a 5 meses sem pagar salário para ele, mas desde que seja para ele fazer um curso ou programa de capacitação profissional. Se o empregado não estiver fazendo curso ou estiver trabalhando, é anulada essa suspensão do contrato e a empresa é obrigada a pagar todos os salários que ela deixou de pagar nesse período. Para o empregado não ficar sem salário, a própria CLT dá ao empregador a oportunidade de pagar um valor compensatório para ele durante esse período que não tem natureza salarial. Mas se nada disso der certo, se no caso da atividade econômica da empresa ela não resistir aos impactos econômicos que essa pandemia está trazendo, pode extinguir os contratos de trabalho? Pode. A empresa vai pagar todas as verbas para o empregado, como se fosse uma despedida sem justa causa. A multa do FGTS ela vai pagar só metade, 20%, e o aviso prévio não tem, porque não é compatível com o Instituto da Força Maior. Lembra que a gente está tratando aqui da força maior. É o artigo 502 da CLT que permite essa rescisão. Nós vamos enfrentar aí tempos difíceis, de bastante complicação financeira, por isso eu desejo a todos que se cuidem e tenham fé. Tenham fé porque a gente precisa ter fé nesse momento de crise também. Fiquem com Deus, um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula.